Olá, você está assistindo ao treinamento Automação de Testes com Selenium WebDriver com Júlio de Lima. Este é o módulo 5, Estratégias de Automação de Testes. Seja bem-vindo à aula Aplicando o Conceito de Testes Dirigidos a Dados. Como você já deve ter visto no material didático, o conceito de testes dirigido a dados refere-se à utilização de um mesmo script com um conjunto de dados diferentes, de modo que, se no conjunto de dados tivermos 3 linhas, a execução do script ocorrerá 3 vezes, e assim em diante. Bem, para a implementação desse conceito será necessário a utilização de uma biblioteca chamada EasyTest Core. Essa biblioteca nos ajuda a aplicar o conceito de testes dirigidos a dados de uma forma bastante simples. Para que possamos utilizar essa biblioteca, nós iremos, dentro de nosso projeto, no arquivo pom.xml, na aba pom.xml, adicionar mais uma dependência. Então, usaremos aqui a tag dependency e aqui colocaremos as tags comuns, que é a tag group id, a tag artifact id e a tag version, onde group id será org.iastech. Em artifact id usaremos o iastest-core e na versão usaremos 1.4.0. Ao salvar, essa dependência será baixada em nosso projeto, então poderemos utilizá-la. Bem, na aula anterior nós vimos como autenticar-se em janelas ou sites que possuem autenticação via HTTP. Bem, vimos também na última aula que esse recurso de autenticação em HTTP só está disponível no Selenium WebDriver com o driver do Internet Explorer. Bem, como nós utilizamos esse driver especificamente para aprender a autenticação, voltaremos a utilizar outro driver. Nesse caso, o driver do Chrome. Lembrando que, a partir desta aula, todas as funcionalidades que nós veremos funcionam em qualquer browser. Utilizaremos o Chrome simplesmente pela sua velocidade e pela facilidade de utilização. Outra alteração que queremos fazer é a seguinte: para aplicar o conceito de testes dirigidos a dados, o teste que fizemos para validar o login com dados válidos se adequa melhor a essa situação. Inclusive, no material didático, os testes que vocês viram eram testes referentes a isso, ao login com dados válidos. Por isso, comentaremos esse teste da autenticação HTTP e agora trabalharemos com um outro teste, que é o teste do login com dados válidos. Então vou descomentar essa minha anotação @test. O que nós faremos aqui é com que esse método de teste seja executado n vezes, onde n será o número de informações contidos em um arquivo CSV externo. Para que tudo funcione corretamente, será necessário também que nós descomentemos a anotação @after.
porque precisaremos que, ao fim de cada execução, o navegador seja literalmente fechado. Como vocês veem aqui, está reclamando porque a classe After não foi importada. Então pressionarei Ctrl Shift O e ela será importada. Se executarmos nesse momento esse teste, ele abrirá, fará o login e então fechará o browser. Vamos ver? Botão direito, Run as JUnit Test. Antes disso, vamos já fazer a utilização do driver do Chrome. Então alterarei aqui de IE para Chrome, ao invés de IE Driver Server, utilizarei o Chrome Driver. Não vou utilizar a capacidade Introduce Flakiness e no lugar de Internet Explorer Driver utilizarei o Chrome Driver. Como ele reclama que eu não importei a classe do Chrome, pressionarei Ctrl Shift O para que essa classe seja importada. Uma vez que isso foi feito, eu vou clicar com o botão direito em Run as JUnit Test. O Chrome será aberto, o login será feito e em seguida o browser será fechado. Ok, test passed. Como eu disse a vocês, o nosso desafio aqui é rodar esse mesmo teste N vezes, onde N é o número de linhas que eu terei em um arquivo CSV externo. Eu criarei um arquivo com esse mesmo nome de método e dentro dele terei as informações que serão informações que variam dentro desse teste. Quais são essas informações? É o login, a senha e qual é a informação de usuário que deverá ser apresentada. Todas essas informações ficarão dentro de um arquivo externo. Então, vou abrir aqui com o Notepad++, um arquivo que eu já criei e que decidi colocar dentro da pasta c2.temp, e aqui o arquivo teste login com dados válidos vê seu usuário. Perceba, a primeira coluna desse arquivo CSV é o nome exato do método que eu estou testando. A segunda coluna é o login, ou seja, é aqui onde eu vou colocar todos os logins que eu quero utilizar nos meus testes. A terceira coluna é a senha e a quarta é o nome. Então veja, na linha abaixo já é uma linha de registro. Então eu simplesmente ignoro a primeira coluna, pois é o nome do método. A segunda coluna é a coluna usuário, login. A terceira é a senha e a quarta é o nome. A mesma coisa acontece nas linhas de baixo. Perceba que os dados que estão naquelas linhas serão substituídos por este login. Esses dados aqui estão substituídos pelos provenientes do CSV, que é o admin, a senha e o nome de usuário. Bem, vamos começar a nossa implementação. Iniciaremos decorando a classe de teste com algumas anotações. A primeira é a anotação Run With. Dentro da anotação Run With, iremos adicionar a classe DataDrivenTestRunner.class. Perceba que ele reclama aqui por uma classe que ainda não foi importada. Pressionarei Ctrl Shift O e pronto, a classe foi importada corretamente. Vou adicionar aqui embaixo também um Data Loader. O Data Loader é a anotação que utilizaremos para informar o caminho de onde estão os arquivos que serão utilizados como fonte da execução desses testes. Então é aqui que eu vou colocar o c2.temp barra o nome do teste .csv. Então aqui
o nome do teste.csv. Esse arquivo é o arquivo onde eu coloquei as informações que eu quero utilizar neste teste. Bem, uma vez que a classe já está decorada, o próximo passo é informar dentro deste método os parâmetros que intermediarão a busca das informações dentro do arquivo CSV e posteriormente a passagem dessas informações para dentro desse método. Então, utilizarei aqui @param e apontarei dentro do @param qual é o name da coluna de onde eu quero que uma informação venha. Então veja, vou pegar aqui o login. Esse parâmetro login será adicionado dentro de uma variável string chamada login. Então é assim que fazemos a passagem de parâmetros. Perceba que ele está reclamando aqui. Vou pressionar Ctrl Shift O para que ele importe as classes, nesse caso a classe param, e agora sim está ok. Bom, não é apenas um parâmetro, não é apenas uma coluna que nós vamos utilizar dentro desse teste, são 3. Então eu vou aqui declarar as minhas outras 2 colunas, que é a coluna senha e a coluna nome. Uma vez que eu declarei aqui quais são os parâmetros, automaticamente essa biblioteca do EasyTest identifica que eu quero coletar os parâmetros que estão dentro do arquivo que indicamos aqui em cima nas anotações da classe de teste. Essa referência entre o método de teste que eu estou chamando esses parâmetros e o arquivo é feita através da primeira coluna do arquivo, onde tem o nome do método de teste. Vou abrir aqui apenas para que você lembre da estrutura do arquivo. Olha só, é essa coluna aqui, essa primeira coluna, que faz a referência de que é dentro deste método aqui que iremos utilizar os parâmetros declarados. Bem, uma vez que eu já tenho aqui os parâmetros declarados, o que eu vou fazer é trocar as informações hard-coded, ou seja, não vai ser mais admin fixo, vai ser login. Não vai ser mais 3, 2, 1, e sim senha. E não vai ser mais admin, será nome. Pronto. A implementação está finalizada. Agora, ao executar o teste, ao invés de aparecer apenas um teste sendo executado, aparecerão 3. Botão direito, Run as JUnit Test. Então, veremos a mágica acontecer. Primeiro usuário com Júlio. Segundo teste com Priscila. E o terceiro teste com Isabelle. Pronto, todos os testes passaram. Como vimos, é bem simples a utilização dessa biblioteca. Apenas uma dica: você pode sim passar outros arquivos aqui. Para isso, basta você selecionar aqui a string e separar por vírgula, colocando os outros nomes dos arquivos. Lembre-se que o que define qual é o método que consumirá o arquivo é a primeira coluna desse arquivo. Bem, pessoal, esta foi a aula sobre como implementar os testes dirigidos a dados. Na próxima aula falaremos sobre testes paralelos, que é nada mais nada menos do que a execução de muitos testes ao mesmo tempo. Nos vemos lá!